Bom, agora a gente vai explorar dois exercícios, né, que vão mostrar para a gente como que a gente interpreta, né, alguns sistemas eletroquímicos. Então esse primeiro exercício pede o seguinte: utilize os potenciais padrão de eletrodo tabulados para calcular o potencial padrão da célula para a reação vista a seguir, que ocorre em uma célula eletroquímica a 25 graus Celsius. A equação está balanceada. Então a primeira coisa importante é, nós temos que balancear a equação que já foi feito para nós, tá? Segundo momento é, bom, se ela já está balanceada e já está dizendo para nós que é uma célula eletroquímica, a gente já sabe que a transformação ocorre nesse sentido. Mas e se nós não soubéssemos, né? O que a gente precisa fazer? Bom, vamos identificar o que acontece aqui no sistema, sem se preocupar com os balanceamentos, tá? Só observando os íons e átomos neutros para ver qual é a transformação eletroquímica que a gente vai observar. Então, olha só, vamos separar isso em duas semi-reações. A primeira delas, né, o chumbo 2+, vai acontecer alguma coisa com ele para ele virar chumbo zero, né, chumbo metálico, chumbo sólido. E o cromo 3+, que vem do cromo sólido, 0, vai para o cromo 3+. Beleza, tá? Esse é o nosso sistema. A gente não sabe o que vai colocar ainda, então vamos tentar entender. O que aconteceu com o chumbo 2+, para ele virar chumbo 0? Ele teve que compensar essas duas cargas negativas, então ele teve que receber 2 elétrons. Então ele recebeu 2 elétrons, tá? Então quer dizer, o chumbo 2+, recebeu 2 elétrons, foi para chumbo sólido. E o cromo, para transformar em cromo 3+, também recebeu elétrons? Não, né? Porque se ele recebesse elétrons, ele ficaria negativo. Ele teve que perder elétrons, mas não foram 2, foram quantos? 3 elétrons, tá? Beleza, vocês vão ver que depois, quando a gente for juntar isso na equação global, a gente multiplica as equações, porque a gente não está falando por mol de elétrons, então a gente pode multiplicar para ter a quantidade de elétrons aqui suficiente, né, que seja a mesma quantidade que entra, a quantidade que sai, e aí a gente pode então somar as duas equações para montar o sistema eletroquímico, né, como está mostrado aqui, a célula eletroquímica, né, que é mostrada no exercício, ou qualquer outra proposta. Beleza. Agora, primeira coisa são essas duas semi-reações. Então, nós temos as semi-reações. Agora, tá. E como é que eu sei que foi o chumbo que reduziu e o cromo que oxidou, né? Se eu não tivesse essa informação da reação pronta. Bom, primeira coisa é, eu vou procurar as duas transformações e vou observar. O chumbo, ó, ele está indo de chumbo 2+ para chumbo. E o cromo, ele está indo de cromo para cromo 3+, mas como a nossa tabela aqui a gente já viu é uma tabela de redução, a gente precisa ver o potencial de redução. Então, cromo 3+ para cromo. Tá? Vamos olhar então, vamos procurar. Onde está o nosso chumbo? É o chumbo indo para chumbo 2+. É importante que a gente observe porque algumas transformações são para outros números de oxidação. Tá? Olha aqui, ó. A gente tem essa semi-reação, que é do chumbo 2+ indo para chumbo. Qual é o potencial? Menos 0,13 volts. Então, chumbo para chumbo 2+, o potencial é de menos 0,13 volts. E o cromo? É o cromo indo para cromo 3+. Então, vamos lá. Observe o seguinte, ó. Cromo 3+, só aqui a gente já tem duas representações, só que uma vem do cromo 2+, a outra vem do cromo sólido. Então, a gente está querendo essa do cromo sólido. Então, a gente vai pegar os dados dela. Tá? Juntamos aqui, menos 0,73 volts. Tá? Então, menos 0,73 volts. Certo? Bom, aquilo que eu comentei com vocês no vídeo anterior. A gente tem dois potenciais negativos. Tá? Não quer dizer que os dois vão oxidar. A gente tem que observar quem é o potencial que mais quer reduzir dentre esses dois, dentre o par. Tá? Então, quer dizer, esse aqui, né, o potencial do chumbo, é o menos negativo. Tá? Se é o menos negativo, consequentemente, ele vai tender a reduzir. Por isso,
a gente sabe então que o nosso sistema vai reduzir para o chumbo, que é o que está acontecendo, né? Ó. É a nossa semi-reação de redução. Consequentemente, como o par é oxidação-redução, a gente tem que o nosso outro sistema, então sistema cromo 3+, vai obedecer a semi-reação de oxidação. Ok? Beleza. Aí a gente precisa entender o seguinte, tá? Mas se a gente somar as duas reações assim, vai sobrar elétron. Lembra lá? Não pode sobrar elétron. O que a gente tem que fazer? Então a gente vai pegar as semi-reações e vai achar um fator comum que nos dê a mesma quantidade de elétrons entrando e saindo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a outra equação pelo número de elétrons da de baixo, ou de cima, né? Então quer dizer, o 2 elétrons aqui a gente multiplica por 3, o 3 elétrons aqui a gente multiplica por 2, tá? É mais ou menos um raciocínio de mínimo múltiplo comum, né? Então, o que a equação do chumbo vai virar? Se a gente multiplicar toda ela por 3, ela vira 3 chumbos 2+, mais 6 elétrons, formando 3 chumbo sólido. O potencial continua sendo de menos 0,13 volts. E aqui embaixo, a nossa reação agora é a do cromo, né? A gente vai multiplicar por 2, então a gente tem 2 cromos, formando 2 cromos 3+, mais 6 elétrons. E o potencial agora, se de redução era menos 0,73, na oxidação é o oposto, né? O sinal oposto. Então, é o mesmo valor em módulo com o sinal trocado, porque agora é a tendência em oxidação, né? É como se a gente olhasse essa tabela de forma inversa. Então, a tendência dele é positiva, o potencial dele é positivo, 0,73 volts. E aí a gente vai fazer um somatório dessas duas equações para se ter, então, o sistema eletroquímico com o potencial associado. Observem, são 6 elétrons utilizados para reduzir de uma fonte de 6 elétrons liberados na oxidação. Então está tudo certo, a gente pode cancelar. Então a gente tem 3 chumbos 2+, aquoso, mais 2 cromos sólido, formando 3 chumbo sólido, mais 2 cromos 3+ aquoso. Qual é o potencial disso tudo? O potencial positivo 0,60 volts. O potencial positivo vai mostrar para nós que a reação ocorre espontaneamente nesse sentido. Ou seja, se eu eventualmente misturar uma solução de chumbo com um pedaço de cromo, eu vou ter a transformação e obtenção de chumbo sólido e cromo 3+, pela tendência, né, natural, espontânea, do sistema em ocorrer. Se o potencial, então é por isso que já está dizendo aqui para nós, né, que o potencial da célula eletroquímica, porque isso vai dizer para a gente que o sistema é espontâneo, tá? Agora, se o sistema não fosse espontâneo, ou seja, se a gente tivesse um sistema ao contrário, nós teríamos um potencial negativo. E aí o que ia acontecer? Nesse potencial negativo, a gente ia ter que entender que ele não ocorre espontaneamente no representado, e se a gente quisesse que ocorresse daquela forma espontaneamente, por exemplo, o contrário, né? Se a gente quisesse que ocorresse da forma contrária, a gente ia ter que fazer, por exemplo, uma solução de cromo, adicionar o chumbo sólido e incidir um potencial maior do que o valor negativo que tivesse dado aqui, para fazer então a reação ao contrário acontecer. Então a gente ia ter que dar energia, né, para o sistema acontecer, né, para a reação acontecer de forma não espontânea, tá? Então esse sistema aqui mostrado, o potencial é positivo e consequentemente ela ocorre espontaneamente, beleza?